Quando a gente fala que transfobia tira vidas, a gente não tá falando só de casos como o da Dandara. A gente tá falando de casos como o do Popó também. Oi, gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais pesado. Um vídeo que não vai ser fácil pra eu gravar. Um vídeo que era, inclusive, pra eu ter gravado na semana passada, que era pra ele ter saído na semana passada mesmo. Mas que na semana passada eu simplesmente não iria conseguir gravar. Porque na semana passada eu chorava sempre que eu lembrava do Popó, sempre que eu lembrava do que aconteceu. Que a gente vai falar aqui hoje sobre a morte do Popó Vaz e sobre tudo que tá por trás dessa morte dele, que foi algo tão doloroso e tão pesado para toda a comunidade LGBTQIA+, do país, principalmente para a comunidade trans. Bom, primeiro eu vou falar do Popó Vaz em si, depois eu falo do que aconteceu. Popó Vaz, ele era um homem trans de 37 anos, muito carismático, muito bonito, muito divertido. Ele era policial civil. Ele, inclusive, foi o primeiro homem trans a ingressar à Polícia Civil, né? Na verdade, quando ele transicionou, ele já estava dentro da polícia. Mas ele acabou se tornando uma grande referência para a comunidade trans aqui no Brasil, justamente por ser algo tão incomum, né? Um homem trans dentro da Polícia Civil. Esse ambiente policial que a gente tem, que a gente vê como sendo um ambiente tão heteronormativo, né? E o Popó tava ali ocupando esse espaço. E o Popó Vaz, ele ficou muito conhecido depois dele ter aparecido em um vídeo do Põe na Roda, né, o canal do Pedro HMC, que era um vídeo sobre pessoas trans. E ele apareceu lá, ele foi muito carismático, as pessoas se interessaram muito por ele, principalmente por esse fato, né, dele ser um homem trans dentro da Força Policial Civil. E depois, um tempo depois disso, o Pedro HMC e ele começaram a sair e começaram a namorar, né? Eles se tornaram um casal. E o Popó também acabou se tornando um criador de conteúdo, né? Ele foi procurado também por algumas marcas e tudo. Então, além de ser policial civil, ele também fazia ali um conteúdo no Instagram dele, no Twitter. E ele aparecia com uma certa constância até no canal do Põe na Roda, né? Quando iriam falar sobre alguns assuntos que interligavam o Popó, ele tava lá. Popó Vaz é como ele é conhecido, mas o nome dele é Paulo, né? O nome dele era Paulo. E eu vou tentar não chorar nesse vídeo. E o Popó, ele era uma das pessoas trans, assim, famosas que eu mais tinha vontade de conhecer. Eu não o conheci, né? A gente não era amigo, ele nem sabia da minha existência, nem soube da minha existência. Mas ele era alguém que eu admirava muito. Eu seguia ele no Instagram, né? Ainda tô seguindo o perfil dele, mas enfim. Eu acompanhava o trabalho dele. Inclusive, né? Eu sempre achei ele e o Pedro HMC um casal muito legal e tudo. Então eu acompanho os dois, né? O Pedro HMC eu também acompanho. E assim, ele é uma pessoa trans que eu sempre me vi, sabe, um dia entrevistando ele, quando meu canal crescesse, quando meu canal tivesse grande, eu me via ali, né? Tipo, eu me via conseguindo falar com ele, entrevistar ele, ter esse tipo de contato com ele, porque ele realmente era uma pessoa que eu admirava muito. E o Popó e o Pedro HMC, eles tinham um relacionamento aberto, isso não era segredo pra ninguém. Eles falaram disso várias vezes já sobre o relacionamento deles ser aberto. E acontece que no domingo da semana passada, no dia 13 de março de 2022, o Pedro HMC, sem querer, postou um story dele com outro cara, né? Tendo ali um ato sexual com outro cara. E foi sem querer, né? Tanto que depois de meia hora, quando ele percebeu, ele apagou. E
provavelmente ele queria postar aquilo só pros amigos, pro close friends, né? Pros amigos próximos ali no Instagram, que é algo que também já era sabido que de vez em quando acontecia, né? De vez em quando o Pedro MC postava alguma coisa assim mais sexual no close friends dele do Instagram, assim como muitas pessoas, principalmente pessoas famosas, fazem, né? Então, ele sem querer postou isso pro público geral. E no caso, ele estava tendo um ato sexual com um homem cis. Isso pro Popó não era uma questão, né? Volto a dizer, os dois tinham um relacionamento aberto, eles tinham as regras deles. O Popó não se importava muito com isso, mas o Popó, ele era alguém que sofria muito ataque constantemente. Por ele ser um homem trans, por ele ser um homem trans em um relacionamento com um homem cis gay. Então, constantemente as pessoas faziam piada com o Popó, faziam piada com o fato do Popó ser um homem trans, né? Com o fato do Popó não ter um pinto. Faziam piadas falocêntricas e transfóbicas o tempo inteiro. Então, quando vazou esse vídeo do Pedro HMC, né? Quando, enfim, ele acabou cometendo esse equívoco, esse vídeo acabou vazando, as pessoas atacaram muito o Popó. O domingo, assim, foi um dia, né? Esse domingo 13, foi um dia, assim, que o Twitter ficou inundado de mensagens transfóbicas sobre o Popó. Coisas sobre o Pedro HMC precisar de um pinto e o Popó não poder dar isso pra ele, porque o Popó não tinha pinto e não sei o quê. Esses comentários falocêntricos que a gente vê constantemente dentro da nossa comunidade, que a gente vê constantemente homens gays fazendo. Esse tipo de comentário que machuca muito. Foi um dia difícil. Foi um dia difícil. E foram muitos ataques contra o Pedro, contra o Popó, principalmente contra o Popó. E quando foi na segunda-feira, dia 14, o Popó tirou a própria vida dele. E quando eu fiquei sabendo disso na segunda-feira, quando eu vi a nota da ANTRA sobre o falecimento dele, eu não quis acreditar. Eu realmente não quis acreditar. Eu passei aquela segunda-feira o dia inteiro entrando no Instagram dele, na esperança de que ele fosse aparecer e falar: gente, eu tô vivo, tá? E não aconteceu nada, eu tô vivo. Ou no Twitter dele também fiquei indo direto pra ver se ele iria aparecer, porque foi difícil. Foi difícil acreditar que ele tinha ido. Mesmo que eu não conhecesse, mesmo que eu nunca tivesse conversado com ele, ele era alguém que eu admirava muito. E ele ter morrido ainda mais desse jeito. Borrar toda a maquiagem aqui. Todo o rímel já deve estar borrando. E ainda mais pela forma como ele foi. Nossa, isso foi muito difícil pra toda pessoa trans desse país que tinha um mínimo de noção de quem era o Popó. Foi, foi difícil. Muita gente fez vários comentários, várias especulações sobre a morte do Popó. A maioria das pessoas trans já sabia que tinha sido por causa desses comentários, né? A gente entende muito isso, mas a maioria das pessoas cisgênero, mesmo as pessoas LGBT cisgênero, não.
Na segunda-feira, na terça-feira, até hoje, se você for procurar sobre isso no Twitter, você vai ver muita gente falando que foi culpa do Pedro, que foi culpa do vídeo, que o Popó não devia estar confortável com o relacionamento ser aberto e tudo. Enfim, as pessoas arrumaram um monte de culpados, menos o culpado de fato, que foi esse monte de comentário transfóbico que o Popó leu nesse dia. O Fefito, que foi quem deu a notícia da morte dele, era muito amigo dele, né? O Fefito, ele é um jornalista, ele é gay e ele é muito amigo de várias pessoas da comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil. Eu não conheço o Fefito também, né, gente? Meu canal é muito pequeno, o Fefito não sabe da minha existência também. Mas ele era amigo do Popó. E ele foi a última pessoa que conversou com o Popó no domingo. E o Fefito fez uma matéria falando sobre isso depois, né, 2 dias depois da morte do Popó. Essa matéria saiu na quarta. E é uma matéria muito boa, ela vai estar aqui na caixa de descrição. E nessa matéria, o Fefito falou muito sobre como foi a conversa deles e sobre como foi, sim, a transfobia o gatilho, o principal gatilho para o que aconteceu com o Popó. Eu vou ler aqui alguns trechos da matéria, tá, gente? Vou ler aqui um pouco para vocês. O Fefito disse, né, que nessa última conversa que eles tiveram foi de noite, né, na noite do domingo. O Popó tinha dormido o dia inteiro, né, durante, então, todo esse vazamento, todas essas coisas. O Popó tava dormindo porque ele era policial civil, então ele fazia plantões, né, então os horários dele eram meio malucos mesmo. Então ele passou o dia de domingo todo dormindo. Quando foi à noite, ele acordou e se deparou com aquele monte de mensagens que as pessoas mandaram pra ele, um monte de DM, um monte de postagens sobre ele no Twitter e demais redes sociais. E aí que ele foi conversar com o Fefito, eles fizeram uma chamada de vídeo, que era algo que eles faziam muito, né? Eles amavam, segundo o Fefito, eles amavam fazer chamadas de vídeo. E aí o Fefito disse o seguinte pra ele, abre aspas: Popó, é domingo, a noite de domingo. A gente precisa ser feliz, não precisa? Fecha aspas. E o Popó respondeu falando que precisa, né? Falou, precisa, amigo. E o Fefito falou, abre aspas, é novidade que tem gente escrota e transfóbica no Twitter? Não. Você precisa ler isso e ficar triste num domingo à noite? Não. Então sai do Twitter, já nem lê nada. Fecha aspas. E aí o Popó respondeu dizendo, é que eu já li, amigo. E aí na matéria o Fefito fala, né, sobre a relação aberta entre o Pedro e o Popó, fala que o Popó era super tranquilo com isso. A questão do vazamento do vídeo também, né, ele fala ali que o Popó tava tranquilo quanto a isso. E que o problema mesmo foram essas mensagens, né, que o Popó ele já tinha lido essas mensagens, já tinha lido esses tweets. E o Fefito, ele fala que o maior problema ali que o Popó relatou foi um tweet específico que um ator tinha feito, né, para fazer piada ali com a polêmica do dia. Um ator fez uma piada que não era piada, né, e que foi o estopim, foi o que mais deixou o Popó mal. O Fefito não fala o nome desse ator, a gente nem precisa saber também, não quero ninguém especulando quem é, mas rolou isso. O Fefito, ele até disse o que o Popó falou a respeito disso, né? Segundo o Fefito, né, o que o Popó disse foi o seguinte, abre aspas, eu tava de boa até ver esse tweet em específico. Me atingiu como um indivíduo muito forte. A frase me destruiu. Tô me sentindo humilhado, muito humilhado. Fecha aspas. O Fefito disse que o Popó também falou que já estava estressado com outras questões, né, questões do trabalho e tudo, mas que isso dali foi o que realmente deixou ele mal. Então, assim, gente, o conteúdo do vídeo, pelo que o Popó falou pro Fefito, não tinha sido um problema, né? Ele falou que ele tava tranquilo até ele ler esse tweet em específico. Aquilo que foi ali o estopim, aquilo que foi o gatilho, aquilo que... Aquela transfobia foi o que acabou com ele, o que destruiu ele.
Aí o Fefito disse que chamou o Popó pra sair, pra eles conversarem, chamou o Popó pra ir na casa dele, Fefito, né? Pra eles assistirem BBB juntos, já que era algo que o Popó gostava de fazer, né? Pra eles, enfim, conversarem, desestressarem, pra ficarem ali juntos. E o Popó disse que não precisava e se despediu, né? Falou, não precisa, amigo, beijo e tal, e se despediu. Aí o Fefito disse que depois que terminou a chamada de vídeo, ele mandou algumas mensagens pro Popó, né? Querendo animar o Popó, falando que o Popó era maravilhoso, é, falando que o Popó podia ligar pra eles assim que precisasse, né? E tudo mais. Aí o Fefito disse que na manhã seguinte, né? Na segunda-feira do fatídico dia 14, ele, Fefito, mandou mais mensagem, né, pro Popó, mas o Popó não tinha respondido ainda, ele achou que o Popó só tava dormindo ainda, né? Até porque, como eu disse, o Popó fazia plantões, né, e tudo, então os horários dele de sono eram um pouco bagunçados. E aí ele disse que foi para algumas reuniões, né, e tudo. E aí ele disse que depois dessas reuniões ele entrou no Instagram e o primeiro story ali que tinha aparecido para ele era um story do Popó, que era um story que era só pros amigos íntimos, né, só pro close friends, aonde o Popó falava do quanto que essa mensagem desse ator em específico destruiu ele, né? Do quanto que aquilo acabou com ele. E aí depois já vinham os outros dois stories, que eram stories que estavam públicos, né? Que eram stories que todo mundo viu. Que era um story com o endereço dele, né? Que o Popó publicou ali o próprio endereço. E o seguinte story era pedindo para as pessoas não fazerem plantão porque isso iria acabar com a mente delas, né? Que fazer plantão acabava com a mente delas. E pronto, esses foram os últimos stories. Fefito tentou ligar pro Popó, não conseguiu, o Popó não atendia, então ele ficou preocupado. E ele e alguns outros amigos foram até a casa do Popó porque ficaram preocupados com o Popó não responder. E aí foi quando eles descobriram que o Popó tinha morrido. E aí o Fefito acabou ficando com a incumbência de dar a notícia, né, e tudo mais. O Pedro HMC não deu nenhuma declaração, não se manifestou, né? Até o momento que eu tô fazendo aqui esse vídeo, ele não falou nada e a notícia que teve dele foi de que ele iria se manter afastado das redes sociais por um tempo. Eu nem imagino quanto que deva estar sendo difícil para ele. É melhor que ele não fale nada mesmo, é melhor que ele fique um tempo afastado, porque as pessoas estão sendo horríveis. E, nossa, eu não consigo imaginar o quanto que deve estar sendo pesado esse momento pro Pedro, que, gente, perder o marido assim deve. Nossa, deve ser muito pesado. Muito pesado. Ainda mais com tudo que estão dizendo pro Pedro. Parece que as pessoas querem que o Pedro acabe se matando também, sabe? Parece que as pessoas não entenderam, não aprenderam, porque. Caramba, o Popó acabou de morrer por causa das coisas ditas no Twitter, né? Por causa desse monte de absurdo, por causa desse monte de transfobia, e as pessoas agora estão jogando esse ódio que antes jogavam no Popó, estão jogando no Pedro, e sei lá, parece que as pessoas querem uma outra tragédia, e gente, por favor, parem com isso. Parem com isso. O relacionamento deles não dizia respeito a ninguém. Não dizia respeito a nenhum de vocês. E a Laverne tá dormindo, ela tá roncando, então talvez vocês ouçam aí os barulhos do ronco dela. Mas enfim, isso não dizia respeito a nenhum de vocês. Não dizia respeito a ninguém, não dizia respeito a mim. O relacionamento dos dois, as regras do relacionamento dos dois, não dizia respeito a ninguém. Mas agora tem um monte de bastião da monogamia aí, querendo usar a morte do Popó para desviar o foco do que o matou de fato, que foi a transfobia, para atacar o Pedro. Para atacar não monogamia, para, enfim, fazer esses ataques ridículos deles. E, gente, parem. Se tem uma coisa que a gente como sociedade deveria ter aprendido com a morte do Popó, é a não fazer esse tipo de coisa. A não fazer isso. Foi a transfobia que matou o Popó. Foi esse monte de comentário odioso que matou o Popó. Foi esse monte de piada que não é piada que matou o Popó. Então parem com essa merda. Parem com essa merda. E
Eu sei que muitas pessoas que tinham feito essas piadas também foram atacadas depois da morte do Popó, mas isso também não ajuda, tá, gente? E atacar essa galera que tava fazendo piada não ajuda. O que ajuda é pontuar o quanto que foi tudo isso que destruiu o Popó, o quanto que é tudo isso que destrói inúmeras pessoas trans. Inclusive, 85,7% dos homens trans já pensaram, já tentaram cometer suicídio. É esse número absurdo mesmo, sabe? É esse número tão grande de homens trans que já pensou em fazer isso, em tirar a própria vida. O sofrimento em comum que todos esses homens trans, que todos os homens trans, que todas as pessoas trans têm é a transfobia. Então não vem querer tirar o foco, não vem querer minimizar, não vem, porque o próprio Popó tinha já deixado claro que tinha sido esse o motivo dele ter partido. Então, parem com essa merda, parem de atacar o Pedro, parem de desviar o foco e não ataquem ninguém também, sabe? Não ataquem nem esse povo aí que fez esse monte de comentário escroto, não ataquem nem esse povo também. Porque uma pessoa já morreu. Uma pessoa já morreu. O Popó não vai voltar. Ele não vai voltar, ele tá morto. Então não adianta de nada ficar atacando os outros. O que a gente tem que fazer agora é cuidar para que mais dos nossos não acabem perecendo da mesma forma que o Popó. O que a gente tem que fazer agora é cuidar dos nossos, é cuidar da saúde mental dos nossos, é acabar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de piada que não é piada, com esse tipo de ataque transfóbico. É com isso que a gente tem que gastar a nossa energia. Sabe? É com isso. É com isso. Então, assim, não sei quem foi o ator que fez esse tweet específico, não quero saber também quem foi, tá? Não quero saber quem são as pessoas LGBTQIA+, que estavam atacando o Paulo, que estavam atacando o Popó. Não quero saber quem foram essas pessoas, eu não quero saber disso. O que eu quero é que isso pare. O que eu quero é que esse tipo de coisa não aconteça mais. O que eu quero é que todas essas pessoas que fizeram esse tipo de piada, que fizeram esse tipo de comentário, que fizeram esse tipo de ataque, parem. O que eu quero é que todas essas pessoas reflitam sobre o que elas têm feito, sobre como que essas palavras delas atingem pessoas trans e que elas parem com isso. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. E para encerrar esse vídeo, eu vou aqui citar um outro trecho da matéria que o Fefito fez. Então, são palavras do Fefito, que era amigo do Popó, que são o seguinte, abre aspas. É aqui, baseado em tudo isso, com lágrimas nos olhos, deixo um pedido. Celebrem a história de Popó. Precisamos de mais Popós. Parem de tornar pessoas estúpidas famosas. Não vai ser difícil achar quantas vidas foram mudadas graças à coragem do meu amigo. Fecha aspas. E é isso. Só não vamos dar engajamento para essas pessoas que fazem esse tipo de piada, mas também não vamos atacar essas pessoas, só não vamos dar engajamento, não vamos tornar pessoas preconceituosas famosas. E vamos celebrar a vida do Popó. Vamos celebrar a história dele. E vamos celebrar o tanto de pessoas que o Popó mudou a vida. Tanto de meninos e meninas trans que iniciaram a transição por causa do Popó, o tanto de pessoas trans que se inspiraram no Popó, o tanto de pessoas trans que tiveram essas portas abertas graças ao Popó.
E graças a muitas outras pessoas trans também que vieram antes do Popó. Vamos só lembrar dele como essa pessoa tão importante para nossa comunidade que ele foi. E é isso. Esse é o vídeo de hoje.